9. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos unidos. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, né? É maravilhoso. Eclesiastes, na verdade, 8:6, né? Capítulo 8, versículo 6, diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Outra versão vai dizer: há um tempo, né? Há um tempo para todas as coisas e há um modo para cada uma das coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estar em tua casa, pelo privilégio de estar em tua presença, pelo privilégio de receber do pão do céu a tua palavra que alimenta, que transforma, que dá vida, que vivifica. Oh Senhor, muito obrigado pela tua presença hoje aqui neste lugar. Nós te louvamos, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Derrama do teu pão, da tua água hoje, Senhor. Fala com cada um, marca a vida de cada um. Toca na vida de cada um, ó Deus. Todos aqueles que adentraram neste santuário, recebam hoje do teu pão, recebam hoje da tua palavra, vivificadora, transformadora, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Eclesiastes, já no capítulo 3, ele dedica boa parte de um capítulo todo para falar sobre tempo. No capítulo 3 ele começa dizendo assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E ele começa falando que há tempo de nascer, que há tempo de morrer, que há tempo de plantar e arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de dançar, de prantear, de espalhar pedras, de ajuntá-las, de abraçar e de se conter. Há tempo de procurar e de desistir. Há tempo de guardar, tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de calar, há tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. A gente poderia complementar o texto falando assim: há tempo de usar o WhatsApp, né? Há tempo de parar de usar o WhatsApp, há tempo de usar o Facebook, e há tempo de parar de usar o Facebook. Há tempo de nós usarmos a internet para olhar coisas à toa, né? E há tempo de parar também de ver isso. Há tempo de assistir novela, ou quem sabe alguém vai dizer que não há tempo de assistir novelas, né? Há tempo, quem sabe, de assistir um filme, e há tempo de parar também de assistir. Há tempo de, às vezes, assistir um seriado, mas há tempo de parar, porque tem uns que são viciantes, né? Seriado é um negócio difícil. Outro dia eu estava na casa de um amigo, e aí a gente comentou sobre seriado. E ele falou assim: não precisa nem comentar nenhum seriado comigo, porque eu não assisto nenhum. E ele foi assim enfático: não assisto nenhum. Eu fiz um propósito de nunca mais assistir seriado. Por quê? Eu falei: esses negócios é tudo viciante, depois a gente gasta um tempão com isso. Meu tempo não anda muito para esse tipo de coisa. Quem me falou isso foi um dos membros daquela banda Disco Praise, né? Tem louvado o Senhor aí no Brasil todo. Ele cortou a gente. Estava começando a falar do assunto, ele nem precisa falar disso. Eu não assisto nenhum seriado. Eu não gasto meu tempo com isso. E essa palavra veio ao meu coração sobre o tempo, como nós usamos o nosso tempo. Porque um dos primeiros, se não o primeiro mandamento, o primeiro propósito de Deus, quando Ele nos criou, se você abrir aí, abre a sua Bíblia se você quiser, pega lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, tem uma orientação. Deus não criou o homem somente por criar. Ele criou o homem com um propósito, com uma visão, com uma direção.
E ao longo da Bíblia nós encontramos diversas orientações nesse sentido, mas a primeira delas é assim, ó, lá no 26, 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ponto. Aí diz assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoe, eles sejam férteis, se multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem a terra. Dominem, ele repete, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Eis que lhe dou as plantas e continua. Quando Deus criou o homem, ele diz assim: eu estou fazendo, na minha visão, alguém fala sobre extraterrestre, sobre isso, aquilo, eu sempre reitero, pode até haver, como já identificaram alguma coisa, uma ameba, um negócio, mas a obra-prima da criação é eu e você. Porque o pessoal, quando fala de extraterrestre, pensa em algo superior ao homem, né? Geralmente eles têm essa imagem. Eu até acredito que possa existir alguma coisa, mas muito inferior ao homem. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu e você podemos acordar todo dia e falar glória a Deus, porque Deus caprichou comigo, né? Deus caprichou. E Deus não colocou essa energia para nos fazer à toa. Quando eu vejo um mendinho, quando eu vejo um pedinte, às vezes meu coração dói, porque Deus criou essa pessoa na sua origem com uma imagem e semelhança de Deus, e Deus tinha muitas expectativas sobre ele, como Deus tem comigo e com você, como todo pai tem com um filho. Quando o filho nasce, o pai imagina coisas para o filho. Eu penso assim, eu digo que eu já escutei coisas da minha mãe, do meu pai, eu não tenho filho ainda, mas eu escuto, eu vejo isso, projeta sonhos, gostaria que crescesse, eu quero que cresça em várias áreas, e assim eu vejo Deus conosco. Quando Deus nos criou a sua obra-prima, Ele falou assim: o homem vai ser diferente, é para ele dominar sobre os animais, é para ele dominar a terra, é para ele subjugar. Eu quero que ele seja um príncipe na terra, eu quero que ele comande a terra, quero que ele se multiplique, quero que ele enche, enfim, eu estou dando isso aqui para ele governar isso, para ele subjugar, ou seja, para ele dominar isso. E às vezes eu me vejo, às vezes eu vejo outras pessoas que não têm essa atitude de dominar, que não têm essa atitude de crescer, que não têm uma atitude, uma postura de crescimento, uma postura de aprendizado. Eu vejo pessoas que, como uma música aí de um cantor que eu não sei direito o nome fora, ele está numa toada de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele simplesmente desperdiça os dons, os talentos que Deus deu a ele. Deus deu a mim, Deus deu a você. Quando Jesus ilustra a parábola dos talentos, ele chega para um e fala assim, ó, deu um talento, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. E a Bíblia fala assim, ele entregou isso de acordo com a capacidade de cada um. Depois de um tempo ele voltou, e o que tinha 5 talentos negociou e cresceu e multiplicou esse negócio, tinha outros 5. O que tinha 2 igualmente tinha mais 2, portanto 4. O que teve 1 simplesmente enterrou, ignorou, falou: esse negócio aí tanto faz, tanto fez, eu vou seguir a minha vida. Aliás, vou deixar a minha vida levar, a vida leva eu, e tanto faz, tanto fez. Porque é tanto que Deus fala assim, se pelo menos você tivesse assim, vou usar um termo bem vulgar, mas é só para ilustrar, assim, você é tão burro que você não podia pelo menos ter colocado no banco. Lá tinha juros, ainda que seja o juro de poupança, que é pouquinho, mas é alguma coisa, mas nem isso você fez. Você simplesmente ignorou, você jogou fora aquilo que eu te dei, você desperdiçou. E eu fico pensando se o tempo, porque o tempo não para, o tempo não é possível de ser recuperado. O tempo é uma constante que Deus criou para o pequeno e para o grande, não tem diferença, todo mundo tem 24 horas por dia. Em relação ao tempo, somos todos iguais. Pode haver isso, aquilo de diferença, mas o tempo é igual para todo mundo. E eu vejo pessoas falando assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tive oportunidade para fazer aquilo, eu não tive condições de fazer aquilo outro, e hoje infelizmente eu estou assim. E ele não assume a responsabilidade, ele não entende que Deus já deu para cada um, para mim e para você, uma responsabilidade de subjugar a terra, de dominar, de crescer.
Isso também não é à toa, porque aí a gente entende isso melhor no Novo Testamento, dos desejos de Deus, de que eu e você estejamos próximos de Deus, a nossa criatura, voltando como era no Éden, de que eu e você sejamos bênção para abençoar os outros, que por meio de nós, e Deus nos escolheu para abençoar outros, e às vezes nós desperdiçamos tudo isso, com dor no coração. Eu leio, histórias bíblicas, é fantástico de ler, né? Gênesis, a gente, geralmente início do ano a gente começa empolgado a ler a Bíblia, né? Gênesis vai muito bem, Êxodo mais ou menos, chega em Levítico, metade para, né? Os que conseguem sobreviver, pega números levíticos, e aí alguns se embolam por aí, mas se você conseguir passar disso, Deuteronômio é muito legal, e depois continuam as histórias muito boas. Mas já no início aqui, quando nós lemos história, por exemplo, que é muito gostoso de ler, né? História dos patriarcas, quando a gente pega Abraão, né? Isaac, Jacó, é uma história linda. Pega a história de José, é lindo, né? Conquista de José, José se torna o maior, é fantástico ler tudo isso. Mas me dá uma dor no coração quando ainda na história de José, Jacó, seu pai, se apresenta diante do faraó, e o faraó pergunta: quantos anos você tem? E ele fala assim: eu tenho 130 anos, mas são muito poucos e muitos maus dias. A minha vida foi uma vida má, uma vida difícil. Quando eu leio aquele texto, a impressão que dá é que Jacó tinha com ele um certo arrependimento de muita coisa que ele fez. Quem sabe já velho, ele reconheceu que talvez ele não deveria ter enganado o irmão, o sogro, e assim vai, o pai. Eu acredito que nessa idade ele olhou para trás e pensou assim: os meus anos não foram bons anos, eu não vivi uma vida tão boa assim. Claro que Deus é misericordioso, Ele é um patriarca, Ele tem N ensinamentos para nós, que eu acho que Ele ensina mais inclusive com seus erros. Mas quando Ele fala isso, dá uma dor no meu coração, e eu fico pensando assim, eu olho para a minha vida, eu olho para trás e penso: como é que eu tenho usado o meu tempo? Porque Jacó disse assim: eu não usei bem o meu tempo. O meu tempo não foi um tempo bom, eu não fiz bom proveito, eu não usei a minha vida adequadamente, eu me arrependo disso. Eu deveria ter usado melhor. Eu acredito que ele olha para José e sente um pouco de alívio, porque fala assim: olha José, que fantástico, José fez tudo certo, eu fiz errado. José fez tudo certo, mas eu fiz errado. E eu fico pensando se às vezes nós não precisamos parar e pensar sobre o tempo, se nós não precisamos analisar o que temos feito ou o que deixamos de fazer, se não é necessário nós fazermos conta dos nossos dias, ou talvez como o salmista que fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Eu entendo que o salmista está falando assim: Senhor, me faz parar, me faz olhar para trás, me faz analisar a minha vida, e me ensina os meus próprios erros, e me dá forças para seguir em diante de uma forma melhor, de uma forma mais adequada, usando adequadamente o meu tempo. Porque o texto fala assim: para que eu alcance um coração sábio. O sábio distingue o tempo, discerne o tempo, ou seja, ele sabe analisar o tempo. A Bíblia diz que há um tempo certo e um modo certo para todas as coisas. Quem sabe em outro momento a gente possa falar de modo, né? Porque tem gente que faz as coisas no tempo certo, mas da forma errada, e aí ele bagunça tudo e ele causa um grande estrago. Se a gente entrar nesse lado, se for falar de língua, então Tiago fala que língua incendeia. Pensa um negócio que causa problemas, pensa um negócio que destrói, que incendeia, que gera prejuízos. É a língua, é a forma errada de usar a língua, é a forma, o modo inadequado. Mas por hora estamos falando do tempo. Existe um tempo, existe tempo de falar, existe modo de falar, existe tempo de agir, tempo de estudar, existe tempo de plantar e há tempo de colher. Talvez agora você esteja pensando assim: mas agora eu não tenho mais, eu já perdi alguns anos, eu não tenho mais condições.
A minha prima comentou que em Goiás ela participou de uma formatura em que uma pessoa de 74 anos tinha se graduado em Direito, aqui em Goiás, aqui, ó, fez faculdade de Direito. Pastor Saulo entrou na faculdade, já tinha uns 49 anos quando ele entrou, quer dizer, saiu depois dos 50, depois ainda foi fazer pós-graduação. Naturalmente que a gente não para de estudar, mas a questão é assim, será que tem um tempo? Será que a gente perdeu? Não. A vida nos ensina que o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de mudar e de fazer melhor é hoje, é agora, é amanhã que começa um novo dia, que começa uma nova semana, em que eu e você podemos ajustar a nossa rotina, eu e você podemos fazer novos planos, eu e você podemos ter uma visão de crescimento, porque o texto de Isaías, logo no início, fala assim: se você quiser, e me obedecer. Vamos parafrasear isso, a Bíblia está dizendo assim: olha, se você quiser crescer, como eu já disse para você crescer, e se você realmente quiser isso, agora sim, para isso, você precisa seguir o que eu já escrevi, você precisa seguir orientações que já estão escritas aqui, você precisa me obedecer. Existem orientações explícitas de Deus para nós crescermos, para nós usarmos o tempo adequadamente, para nós, por exemplo, amarmos o amigo em todo o tempo, e na angústia se faz o irmão, como diz Provérbios. A Bíblia nos fala assim, olha, vigie em todo o tempo. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Em outro momento, Filipenses, se não me engano, vai falar assim, orai em todo o tempo. O salmista gosta de falar assim: Senhor, eu te bendirei em todo o tempo, os meus lábios sempre te louvarão. Em todo o tempo. Nós precisamos ter um estilo de vida que vale a pena e que mostre, que seja bênção para nós, e em sendo bênção para nós, será bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho receio, porque há um tempo atrás, né, na época, quem sabe, do meu avô e tal, não tinha TV, não tinha internet, não tinha celular, e parece que as pessoas usavam melhor o tempo. Eu ainda convivi com o avô da Patrícia agora, com 70 e tantos anos, né, 79 anos, ele roçou a fazenda dele inteira, ele arrumou os postes de novo. Você olha, é o dia inteiro trabalhando, e o tanto de coisa que ele faz, né? Às vezes eu fico pensando, rapaz, como é que consegue fazer tanta coisa? E arruma uma coisa, e arruma outra coisa, e cuida dos animais, e multiplica lá os animais, e ele é próspero. E às vezes eu me pego, quem sabe você, a gente gasta um tempão com WhatsApp, com internet, com isso, com aquilo, com jogos, com coisas inúteis, com coisas que não geram nenhum tipo de crescimento, com coisas que simplesmente roubam o nosso tempo, que rasgam o tempo, que jogam no ralo os talentos que Deus tem nos dado. Deus quer que nós usemos adequadamente os talentos que Ele nos deu. Quem sabe eu e você precisa rever a rotina, o estilo de vida. Quem sabe eu e você precisa entender, ou quem sabe eu e você precisa recuperar sonhos de Deus e focar nesses sonhos. Neemias olhou a situação dele, olhou a situação da sua cidade, a cidade que ele tanto amava, e ele se entristeceu muito. Ele falou: a cidade foi totalmente destruída, e ele não se conteve. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso usar o meu tempo adequadamente para fazer alguma coisa diferente em prol da minha cidade. Eu preciso usar as minhas forças, os meus talentos em prol do meu povo, para abençoar o meu povo, para abençoar a mim também, porque para mim é um prazer estar na minha cidade, minha Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele usa todo o seu tempo, toda a sua diligência para reconstruir os muros de Jerusalém. E as pessoas chamavam ele, falavam assim: vamos fazer um churrasco, vamos ficar aqui um tempo aqui, quem sabe, vamos, final de semana, vamos dar uma relaxada, vamos pegar uma piscina, né? Vamos fazer um churrascão, começando na sexta, segunda-feira a gente volta. Ele falava assim: eu não tenho tempo para isso, eu tenho um propósito firme de reconstruir os muros de Jerusalém. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Porque o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, quer que nós cresçamos,
quer que você seja uma árvore frutífera, que gere frutos para nós e principalmente para as pessoas que estão à nossa volta. Quando Deus nos abençoa, as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas. Quando alguém erra, quando alguém não faz nada na vida, quando alguém anda para trás, ele arrasta quem está à sua volta. Já viu isso? Ele atrapalha os outros, atrapalha a si mesmo e atrapalha os outros. O que você tem feito com o seu tempo? Talvez a melhor pergunta a partir de agora seja: o que você vai fazer com o seu tempo? Quais as mudanças que você vai ter? Porque o Senhor quer para nós algo muito melhor, algo muito mais grande, muito mais maravilhoso. Eu fico pensando que, como pai, ele olha para cada um de nós assim e fala: meu filho, se você soubesse o que eu quero para você, se você pudesse sonhar os meus sonhos, se você pudesse ver o que eu vejo para você. Talvez era mais ou menos o que acontecia com o povo lá no Egito. Lá no Egito, Deus olhou para o povo escravo, sem visão, simplesmente trabalhando, sem parar, sem expectativa, num sofrimento danado. E ele tinha uma visão, ele via para o povo, cada um na sua casa, cada um com a sua própria terra, cada um com o seu próprio gado, cada um sendo próspero dentro daquilo que é seu mesmo, e não trabalhando como escravo, numa terra que mana leite e mel. Eu acredito que Deus olhava para o povo ainda no Egito e via assim, ele talvez visualizava aquela festa que Davi fez, quando ele levou a arca. Ele viu o povo reunido e se alegrando, jubilando na presença de Deus, com alegria, com tranquilidade. Ele via as grandes festas em Jerusalém, o povo alegre, unido, juntos, unidade, irmãos. Mas o povo não conseguia ver isso. O povo estava olhando só para o chão, o povo não tinha mais visão. E Deus estava querendo dar aquilo para eles. Só que o dar de Deus não é um dar assim, plim plim, está tudo na sua mão. É um conquistar. Porque Deus não nos subestima. Ele é o grande, Ele é o guerreiro dos guerreiros, Ele é o rei dos reis, Ele é o todo-poderoso. E os filhos deles, os filhos de Deus, também são grandes guerreiros. Deus não é um pai de almofadinhas que recebe tudo na mão, mimados. Não, Deus não é um Deus de mimados. E nem mima ninguém. Deus é um Deus que forja guerreiros, que forja grandes campeões, que forja um Davi, que era um menino rejeitado em casa, que quando imagina um pai que quando chama os filhos, mas são esses? Ué, não, tem mais um. Como é que pode um pai esquecer de um filho? Pensa que menino, talvez rejeitado, ficava para os cantos, cuidando dos animais. O pai nem sabia o que ele tinha, mas na visão dele, ele se via como filho de Deus. Eu não tenho dúvida que ele ficava treinando ali na árvore, com os passarinhos, alguma coisa, acertar aqueles bichos com a funda, né? Porque não é possível que ele vê o gigante, ele já pensa: eu consigo acertar na testa dele, deixar comigo. Ele certamente já tinha testado isso outras vezes, certamente ele já tinha tido, como ele disse que teve, coragem de enfrentar um leão, um urso. Eu fico pensando eu mesmo, falei: imagina, gente, se passa um leão perto de mim, eu saio correndo, né? Ele enfrenta um leão, enfrenta um urso. Nós estamos falando de um adolescente, e de um adolescente provavelmente não é aquele adolescente de 2 metros de altura, não. A impressão que dá de Davi é que ele era um pouco menor, um pouco mais miúdo, pela descrição bíblica. Mas ele tinha uma visão de filho de Deus. Ele tinha uma visão de que ele precisa usar bem o tempo dele. Quando o pai dele manda ele levar comida para os irmãos, a Bíblia diz que ele acordou de madrugada. A Bíblia diz, a Bíblia não fala nada à toa, a Bíblia diz, ele acordou de madrugada, organizou os animais, colocou uma outra pessoa para cuidar dos animais, organizou tudo e foi lá. Quando chega lá, o irmão dele ainda tenta apontar para ele, falar: provavelmente você deixou aqueles animais tudo lá, né? Ele nem responde, mas ele deixou tudo organizado. O Senhor quer que eu e você possamos remir o tempo, porque os dias são maus. Que eu e você possamos usar melhor o nosso tempo para a glória de Deus. Tem um amigo de trabalho, já tinha filhos, 3 filhos, menino grande, menino na faculdade. Ele falou: eu preciso fazer mais uma faculdade, eu preciso fazer direito. E ele entrou na faculdade, trabalhava comigo o dia todo.
à noite ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, 6 horas da manhã, 5h30 tinha que estar de pé. 5 anos, faculdade. E ele brincava com os filhos dele, a filha dele mais velha, que também estava na faculdade, né, em outra escola, mas estava com ele. E aí quando ela pedia alguma coisa para ele, ele falava assim: se você tirar a nota melhor do que a minha, eu te dou. E eles não conseguiam tirar a nota melhor do que a dele. Significa que por muitas vezes ele chegava à meia-noite, estudava até as 3 da manhã, dormia 3 horinhas ali, estava de novo no batente. Quando a gente olha, a Bíblia fala assim: às vezes os filhos da luz são mais negligentes do que os filhos das trevas. Você olha alguém que passa num concurso público aí para ser juiz, para ser Senado, Câmara, vai ganhar 25 mil reais, o cara muda a vida. Você acha que é de graça? Aí fala assim: Deus, me dá um concurso desse. Deus fala assim: meu filhão, pega a trilha, ó, pega a trilha, começa a estudar. Eu e você precisamos ter uma postura de filho de Deus, de guerreiros, de pessoas que usam o tempo adequadamente, porque assim nós seremos uma bênção e nós seremos abençoadores de uma multidão de pessoas. Coloque de pé. Pastor David Milhomem nos deu um treinamento e ele citou um texto de Laurindo Rabelo sobre o tempo. Eu achei fantástico, é um soneto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Foi escrito lá em 1800 e alguma coisa. E preste bem atenção no que diz esse texto. Diz assim, ó: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo, sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Ah, se aqueles que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. O Eclesiastes, no final, ele vai falar sobre o tempo. Ele vai falar que os olhos já não conseguem mais ver como antes, que os joelhos já não são mais fortes como antes, já tremem e não se sustentam mais, que os ouvidos já não escutam mais como antes, que os olhos já estão se escurecendo. E o Eclesiastes vai falar assim: olha, cuida do seu tempo, em outras palavras, faça o seu melhor do seu tempo, use adequadamente o seu tempo, faça planos e mergulhe nesses planos. Porque o que Deus tem para nós, infelizmente, depende um pouco de nós. Ele tem planos maravilhosos, mas Ele não é um Deus que força. É um Deus que guia, que toma pelas mãos e toma pelos braços. Mas Ele não força ninguém. Eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é porque às vezes a gente pode passar uma vida e a gente se acostuma com a vida ruim. Não sei se alguém já observou isso. Às vezes a gente se acostuma com coisas ruins, coisas que às vezes em um certo tempo incomodavam, depois já não incomoda mais e a vida vai indo. É aquela pessoa que o carro está com o para-choque quebrado e ele continua andando com o para-choque quebrado um tempão, e aquilo não incomoda mais. É a pessoa que na casa tem um vidro quebrado e ele continua, ele não troca a janela. Quem sabe você tem janelas quebradas na alma. Quem sabe você tem tido uma vida de tristeza dia após dia, que já não tem luz, que já não tem um amanhecer de alegria, já não tem prazer na vida. Eu quero te dizer que o Deus que é alegria e que é amor está aqui hoje e quer mudar o seu tempo, quer te dar um novo tempo, uma nova vida, um novo começo.
Ele quer te dar uma vida abundante, porque Ele veio falando assim: olha, eu dei a minha vida para que você tenha uma vida abundante, não essa vida triste que você tem hoje, mas uma vida abundante. Eu quero convidar você que às vezes está afastado da comunhão com o nosso Deus, com Jesus Cristo. Você que se afastou, você que ainda não teve essa oportunidade de andar com Jesus, eu quero te convidar a andar com Jesus em um novo tempo. É um tempo de bênçãos, é um tempo de vida abundante. Se você quer fazer essa decisão agora, levante a sua mão comigo. Quem quer fazer essa decisão? Dê apenas um pequeno sinal, onde quer que você esteja. Glória a Deus, uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem mais gostaria de decidir hoje por um novo tempo? Decidir hoje andar com Jesus e aproveitar aquilo que Deus tem para nós de vida abundante, de alegria incontável. Quem mais? A segunda pessoa que hoje quer fazer uma decisão de voltar para Jesus, de seguir um novo tempo com Jesus, de mão dadas com Jesus. E eu quero fazer um segundo convite. Se você entende que o seu tempo pode ser melhor aproveitado, mas que para isso você precisa cortar na carne, porque Mateus, os discípulos, próprio Jesus na verdade disse assim, olha, em outras palavras, tá? Lá ele diz assim, ó, se a tua mão te faz pecar, arranca a mão, é melhor você ir para o céu maneta do que as duas mãos para o inferno. Se nós pudermos parafrasear isso, eu diria assim, olha, se o WhatsApp, se o computador, se o seu smartphone, se a internet tem roubado o seu tempo, arranca ele, joga ele fora. É melhor você ter uma vida abundante, uma vida de conquista, uma vida de vitória, do que ficar com esse celular, com essa internet e não ser um Zé ninguém, ser um zero à esquerda. Se você entende que você pode aproveitar melhor o seu tempo, se você entende que é tempo de mudar o estilo de vida, de mudar o dia a dia, se você precisa de forças para fazer essa mudança, eu quero te convidar a vir à frente hoje. Nós vamos orar. E você, como Daniel, vai decidir firmemente mudar algumas coisas. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus hoje vem sobre você e te faz uma nova criatura, e renova suas forças, e muda a sua realidade do dia a dia. Vem à frente, eu quero orar por você. Se você entende que essa palavra é para você, e que você precisa mudar a sua atitude em relação ao tempo, vem à frente, não se acanhe com nada disso. Aproveite o tempo, esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo de mudança, de marcar a nossa vida, de fazer coisas diferentes. Glória a Deus. Vem à frente, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vem à frente, você, o segundo convite. Se você quer mudar o tempo, se você quer dedicar um novo tempo para estudos, um novo tempo para qualquer que seja o seu novo plano, aquilo que você tem deixado de lado, mas que hoje é tempo de recomeçar, vem à frente. Domingo passado, eu, papai e pastor Nunes, estávamos olhando um lote, e aí uma senhora, na verdade, e aí ao final o pastor Nunes disse, essa irmã, há uns 3 anos atrás, ela chegou em mim e falou, pastor, eu vou aprender a ler e estudar. E ela começou a ler e estudar, fez supletivo do 1º grau, fez supletivo do 2º grau. E aí o pastor Nunes perguntou para ela, irmã, e a faculdade? Ela falou, eu vou começar em nome de Jesus. É agora, eu só estou aguardando, mas eu vou fazer a faculdade também. Glória a Deus. O que Deus tem para mim e para você é algo muito maior. Nós precisamos decidir mudar a nossa rotina, usar adequadamente o nosso tempo. Quem sabe você, pai de família, tem usado o seu tempo para trabalho de forma excessiva e não tem visto e não tem dedicado o tempo necessário para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Um amigo meu me disse assim, ó, meu filho hoje está com 16 anos e eu tenho raras lembranças da infância dele. Minha filha tem 3 anos e eu mal lembro da infância dela, mas a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha rotina de vida, eu vou ter tempo para minha esposa e para os meus filhos.
Eu já vi uma pessoa dizer assim: eu amo a minha esposa, mas hoje eu estou separado dela, porque eu não soube lidar com o trabalho. Eu dei importância demais ao trabalho e ela me largou. E até hoje nós nos amamos, mas eu não vivo mais com a minha esposa. Você precisa rever o seu tempo, vem aqui à frente hoje. Você precisa priorizar o seu tempo, vem à frente hoje. Nós vamos orar. Daniel disse assim, ó. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Decida hoje, firmemente, usar adequadamente o seu tempo, para a glória de Deus. Deus tem muito para vocês. Deus tem coisas grandes para vocês. Vamos orar? Gostaria que todo o ministério levantasse as mãos e abençoasse. Que a igreja toda levantasse as mãos e abençoasse. E em nome de Jesus nós vamos orar. A carta. É verdade. Depois, olha. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês lembram? Quem lembra aqui da carta que nós falamos aqui? Já quantos domingos atrás? Uns 3 ou 2 domingos? 2 a 3 domingos, né? Levante a mão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Ela está dizendo assim: Deus abençoou. Está aqui a minha carta. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um tempo novo para mim e para você. Deus tem um tempo de crescimento para essa igreja. E Deus falou isso aqui na vigília, não foi? Deus tem um tempo de crescimento para nós. Toma posse, vamos em frente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu povo, por esses que fizeram essa decisão, Senhor. Papai, em nome de Jesus, vem sobre eles. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com teu dínamos. Espírito Santo de Deus, vem marcar essas vidas. Vem selar esse compromisso de otimizar o tempo, de usar o tempo adequadamente, de ser mais produtivos, de ser mais eficientes para a glória do teu nome. Senhor, marca a vida de cada um hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, vem sobre cada um. Vem transformar vidas. De usar adequadamente o seu tempo e ser um grande guerreiro, ser um filho do grande general que é Jesus Cristo, que peleja as tuas pelejas, ó Deus, a tua obra, e vence para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Você que não veio, quem sabe você possa fazer uma decisão, pelo menos uma, de mudar alguma coisa no seu dia a dia, no uso adequado do seu tempo, no uso adequado dos talentos que Deus tem te dado. Glória a Deus.